Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana intensa de futebol brasileiro, semana intensa de Copa do Brasil, jogos equilibrados, né? Tivemos jogos aí que vão render muita coisa ainda pro jogo da volta. A volta promete muito nessa terceira fase da Copa do Brasil, então, cara, se inscreve no canal para você não perder nada. Fica ligado nos melhores jogos dessa competição equilibrada, né? Que a gente está tendo agora esse vislumbre, pelo menos nesses jogos de ida da terceira fase. Sempre assim, na terceira fase, os primeiros jogos de ida são mais equilibrados, com os dois times se arriscando pouco nas chances que criam. No segundo jogo aí não, aí com a classificação, precisando buscar a classificação, os times acabam se expondo um pouco mais, rendendo ainda mais emoção. Pelos resultados terem sido magros em alguns casos, e alguns outros empate, ou alguns grandes sofrendo derrotas, eu acredito que as voltas vão ser bem interessantes de acompanhar, viu? Então se inscreve no canal para você não perder nada. Bom, já que você se inscreveu aí, deixou o like, o comentário, obrigadão para quem comentou que o último vídeo estava com problema no som. Eu espero muito que esse vídeo agora esteja com um som melhor. Enfim, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia sobre essa terceira fase da Copa do Brasil. Começando a terceira fase de jogos de terça-feira, tivemos Retrô e Internacional. O jogo aconteceu lá no Beira-Rio, né, onde o Inter conseguiu vencer por 1-0 o gol do Gustavo Prado no finalzinho do segundo tempo, né, nos acréscimos da etapa final. Conseguiu fazer o gol de vantagem. Foi um jogo onde, real, o Inter conseguiu criar, conseguiu mostrar seu domínio de jogo, mas parou, tanto no VAR quanto nas boas defesas do goleiro Rair ali do Maracanã. Bom jogo do Inter, para mim, merecia essa vitória, até por mais gols, mas faz 1-0, vai ter que jogar ligado no jogo da volta, porque é uma vantagem pequena, né, e tudo pode acontecer. O Maracanã encaixar um contra-ataque ou encaixar uma bola parada, e aí arriscar um pouquinho essa classificação do Inter para a próxima fase. Também na terça-feira tivemos um empate entre Retrô e Fortaleza, né? O confronto aconteceu na casa do Retrô, lá na Arena Pernambuco. O Retrô foi finalista do Campeonato Pernambucano, mas não à toa, né? Isso demonstra por que a equipe foi finalista, né? Joga bem, consegue apresentar bons resultados, bons manejos táticos ao longo do jogo e saiu na frente do Fortaleza, né? Com um belo gol do Richard Franco de fora da área. E aí o Fortaleza teve que correr atrás, aí foi domínio total do Fortaleza, tanto no segundo tempo quanto no finalzinho do primeiro tempo, de chances criadas, de domínio de jogo mesmo, de posse de bola, e o Lucero conseguiu fazer o gol do empate do Fortaleza no segundo tempo. É um confronto em aberto, mas que o Fortaleza também vai ter que entrar ligado no segundo jogo para não ficar de fora das oitavas de final da Copa do Brasil. Também na terça-feira mais um empate, o Atlético empatou fora de casa contra o Maringá em 2-2, confronto esse que ficou marcado pela penalidade não marcada a favor do Maringá, né? Um puxão claro dentro da área, que o árbitro ainda tem a pachorra de dizer que não foi pênalti, né? Que não foi um puxão suficiente para ele marcar a penalidade. É absurdo isso. O Maringá saiu na frente, foi melhor do que o Galo em boa parte do jogo, com mais domínio, com boa marcação, mas acabou levando um empate no finalzinho com o Hulk, como eu falei. Maranhão fez o primeiro gol do jogo a favor do Maringá, o Igor Rabelo empatou no finalzinho do primeiro tempo. No comecinho da etapa final, o Fausto Vera fez o gol da vantagem do Maringá, né, um gol contra ali, e o Hulk conseguiu de novo empatar o placar aos 70 minutos, nos 25 minutos do segundo tempo. Bom jogo em Maringá, promete muito para a NMRV também, são dois times. O Maringá foi campeão paranaense, né, então fica esse destaque também. O Fluminense venceu o Aparecidense do Maracanã por 1-0, o gol do Keno, um jogo bem pobre do Fluminense, um jogo que a equipe não consegue, demonstra muito o que é a fragilidade da equipe nessa atual temporada, muito da outra também, mas mais nessa temporada é uma equipe que não consegue se defender e nem criar tanto, né? Uma equipe que passa por muita instabilidade nesse setor de criação e também de marcação, e isso resulta numa certa nervosismo, até uma certa desconfiança dos próprios jogadores em poder sair, poder criar suas jogadas lá na frente. Eu acho que isso é o principal. Se o Fluminense arrumasse a casinha, cara, era um time bem feito ali, pelo menos pelo meio de tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Náutico no Morumbi por 2-1, de virada, né? Acabou sofrendo um gol no comecinho do primeiro tempo com um golaço do Caio Vitor de fora da área. Depois o Luciano empatou 4 minutinhos depois e ele mesmo colocou o São Paulo em vantagem no comecinho do segundo tempo. Primeiro minuto de jogo do segundo tempo ele já colocou o São Paulo na vantagem com 2-1. Foi um jogo mediano do São Paulo, não consigo colocar muito destaque, porque no segundo tempo o Náutico conseguiu criar chances de perigo, e eu acho que o São Paulo vai ter que entrar ligado no jogo da volta nos aflitos, cara. Eu acho que se o foco do São Paulo é ser campeão de alguma coisa, até para diminuir um pouquinho a dívida do clube, cara, vai ter que entrar com força máxima no jogo da volta nos aflitos, porque é uma renda que está entrando, querendo ou não,
nesses jogos de Copa do Brasil, né? Então vai ter que entrar ligada nos aflitos e a gente sabe a mística que envolve o time do Náutico no estádio lá em Pernambuco. E na quarta-feira tivemos um clube já garantido na próxima fase, né? O Botafogo fez 4-0 no Capital e não deve correr riscos no jogo da volta. Alex Telles e Igor Jesus fizeram seus gols de pênalti. O Arthur e o Juan Cruz fecharam a conta para o Fogão. Foi um jogo também mediano do Botafogo, teve mais chances, mais no segundo tempo. No primeiro tempo o jogo foi bem morno de chances para o Botafogo. Na etapa final aí o Botafogo conseguiu implementar seu ritmo e conseguir fazer seus 3 gols de vantagem. Os pênaltis todos foram bem marcados, foram reais pênaltis, então a arbitragem aí passou isenta nessa questão. Mas, cara, é um time também que contra o Capital é fácil que ia sobrar, era nítido que ia sobrar dentro de casa ainda, mas é uma equipe que pro cenário amplo do futebol brasileiro, esse ano vai se tornando um ano mais distante de títulos, né? Mais distante inclusive do que o ano passado. O Palmeiras venceu o Ceará fora de casa no Castelão, depois aí de um ano, quase 25 jogos que o Ceará não perdia dentro de casa. O Palmeiras foi lá e venceu com 1-0 o gol do Gustavo Gomes, uma partida exemplar da defesa do Verdão, conseguiu sair muito bem com um ataque rápido e perigoso, como o ataque do Ceará. Para mim, fica esse destaque do jogo, né? O Palmeiras conseguiu segurar, conseguiu desempenhar defensivamente muito bem. Né? O Ceará conseguiu, perdão, gente, mas o Ceará conseguiu também bem, teve chances de igualar ou até mesmo passar na frente do placar, mas, enfim, o Palmeiras foi melhor na defesa e sai com essa boa vantagem do Castelão. O próximo jogo no Allianz Parque, provavelmente. Então, o Verdão sai muito bem desse jogo de ida, né? Vamos ver. É um confronto mais equilibrado que a gente tem na terceira fase. São 2 times da Série A se enfrentando, né, cara? Eu acho que isso já resume muita coisa. Também na quarta-feira, a vitória do Bahia fora de casa em cima do Paysandu, gol de pênalti do Cauli. Bom resultado para o Bahia, que mesmo com as reservas conseguiu vencer o Paysandu fora de casa por 1-0. Vai ter que jogar também ligado no jogo da volta, porque é uma vantagem pequena contra um time extremamente perigoso como é o time do Papão. O Corinthians também venceu fora de casa o Novo Horizontino por 1-0. O Hector Hernandes fez o gol da equipe corintiana, um jogo mediano para bom assim do Corinthians. É a estreia do Dorival, né? Um time muito mais bem encaixado do que estava antes. Isso acho que não tem dúvidas disso, né? O time foi bem melhor do que estava antes, né? Com o comando do Ramon. Mas é um time frágil, né? São peças frágeis, são peças que ao longo prazo vão cansar, vão sentir a falta do Depay, a falta do Garro. Isso é normal, isso vai acontecer. E o time vai oscilar muito ao longo do ano. Acho que independente do técnico, não é um time que vai brigar pelas cabeças tanto do Brasileirão quanto da Copa do Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana até vai, mas a Copa do Brasil eu acho mais difícil. Também na quarta, aí tivemos a primeira zebra dessa terceira fase, que foi a derrota do Grêmio fora de casa para o CSA por 3-2. Zebra por conta do que a gente espera do Grêmio, por conta do que o Grêmio estava apresentando no começo do ano. É um time que desandou ao longo da temporada, principalmente na defesa, é um time que não se encaixa mais na defesa, sofre muito, né, erra demais no setor defensivo, e essa foi a primeira derrota do Mano Menezes à frente da equipe. Né? Era para ser a primeira vitória, mas acabou levando a virada no finalzinho, acabou sendo derrotado. O Thiago Marques fez o primeiro gol do jogo a favor do CSA, Bright White e Dodi, né, num golaço do Dodi, viraram a partida a favor do Grêmio, e aí Marcelinho e Brian também, num golaço de falta, deram a vitória ao CSA. Vantagem do time de Alagoas, mas muito difícil a virada do Grêmio não acontecer. Vai ser um jogo bem interessante de acompanhar, sem sombra de dúvidas, lá em Porto Alegre. Na quinta-feira, ontem, tivemos um empate entre Vasco e Operário. O Operário, que é um bom time, sabe jogar bola, e levou perigo, né? O jogo foi de poucas chances, mas não teve grandes defesas do Léo Jardim, nem do goleiro do Operário. Mas foi um jogo, acho que mais ali, talvez para o Operário vencer. Mas o empate, na minha opinião, está de bom tamanho. É um bom resultado para o Vasco, melhor ainda para o Operário, sem sombra de dúvidas. Nuno Moreira fez o gol do Vascão e o Bosquilha fez o gol de empate. 2 belos gols, tá? Vale a pena você ver os gols depois. Na quinta também tivemos a segunda zebra, na minha opinião. O Santos se complica demais e deve ser sim eliminado da Copa do Brasil, porque é um adversário que joga bola, que sabe jogar bem, está no momento melhor e vai apresentar um futebol melhor no jogo da volta em Alagoas, sem sombra de dúvidas. Rollheiser fez o primeiro gol do jogo a favor do Santos, e aí o Breno Herculano fez o gol de empate num belo gol, num belo chute fora da área, deu ali o número final da partida. O CRB ainda teve um pênalti para cobrar, que o Gabriel Brezão, goleiro do Santos, pegou,
E ainda o Escobar foi expulso no finalzinho do jogo, numa bobeira ali. Nitidamente a defesa estava se recompondo, ele pegou e puxou o cara e acabou sendo expulso. É um time, um Santos perdido, é um Santos sem qualidade técnica, sem qualidade individual, tem todo um sonho do Neymar e não deve render em nada. É um time que, na minha opinião, deveria abandonar a Copa do Brasil e focar os 100% do seu elenco, do seu talento, da sua qualidade, do seu físico, da sua energia no Campeonato Brasileiro. O Santos ser rebaixado logo após subir nessa temporada seria desastroso para a equipe, sem sombra de dúvidas. Se permanecer na Série A, pro ano que vem, também fica o sentimento de que precisa apresentar mais. Não só na questão de jogadores, mas apresentar na questão tática, de opções técnicas mesmo. Não acho que essa opção como técnico tenha resolvido. Acho que o Santos merece mais, o Santos merece mais, e o trabalho, por enquanto, da direção do Santista é tenebroso. É isso. E a torcida também, tenebrosa, tá? Invasão, tentar invadir o campo, tentar invadir sala de imprensa. Para mim não vai resultar em nada disso. O Santos teve a mesma coisa quando foi rebaixado e não resultou em nada. O time foi rebaixado do mesmo jeito. Agora é o seguinte, o time precisa apresentar um bom resultado, precisa apresentar um bom futebol, e esse comportamento da torcida só prejudica o time. O Santos pode perder mando de campo por conta desse comportamento primal de sua torcida, organizada. Vale ressaltar. O Bragantino perdeu fora de casa para o Criciúma 1-0, gol do Matheus Trindade, bom jogo do Criciúma, bom jogo do Bragantino, melhor ainda do Criciúma, obviamente, conseguiu vencer e dominar mais a partida. É uma vitória que não encaminha muita coisa, porque eu acho que o segundo jogo em Bragança Paulista vai ser bem interessante de acompanhar, porque o Bragantino é um dos times que, quando vai para cima, consegue ter resultados mais efetivos, né, de chances criadas. Vamos ver como que vai ser o jogo aí do Massa Bruta jogando na sua casa. O Flamengo venceu também fora de casa o Botafogo da Paraíba. Isso praticamente encaminha a classificação do Flamengo, né, que deve vir com o time reserva no jogo da volta, apesar de eu achar que é arriscado, né, você jogar com o time reserva com uma vantagem só de 1-0, mas o Flamengo tem talento, tem qualidade, tem peças, ao contrário do Santos, né? E venceu por 1-0 o gol do Joshua, né, o moleque aí da base do Flamengo, fez o primeiro gol dele com a camisa do Mengão. Deve ser o titular no jogo da volta, né, muito provavelmente. O Cruzeiro venceu em casa o Vila Nova por 2-0, 2 gols do Caio Jorge, numa noite espetacular dele, né, do atacante cruzeirense. Fez 2 belos gols, mostrando muita qualidade para dribles, né, tanto fora da área e costurando na defesa, como dentro da área, deixando o zagueiro no chão e fazendo um belo gol. Bom jogo do Caio Jorge, não tão bom assim do Cruzeiro, que depois dos 2 gols recuou e segurou o resultado. O Vila Nova não tem força para, né, ir para cima do Cruzeiro no Mineirão. Vamos ver em Goiânia, né, se vai jogar no Serra Dourada ou outro campo, mas é um time interessante também, tá? Eu não colocaria muitas fichas ali no Cruzeiro ter uma vida fácil no jogo da volta, não. Se for com reserva, vai ser um jogo equilibrado ali de pau a pau entre os dois times. Bom, cara, gostei do que eu vi da Copa do Brasil, né? Rendeu muita coisa, vai render muita coisa ainda nos jogos da volta, eu acho que isso é o mais importante. O equilíbrio no jogo de ida para a gente poder sonhar com um jogo da volta interessante. Mas é isso, meus queridos. Tomara que tenha gravado esse áudio até o final. Se o áudio está até o final, bonitinho, perfeitinho, deixa nos comentários. O áudio está perfeito. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.